É impressionante como o excelente profissional Abel Ferreira, ele tem esse hábito de guardar na caixinha e é no momento inoportuno. E quando ele fala isso para repórter, não há discussão. É machismo, Abel, ponto final. Inclusive a nota de desculpas, ela é quase, eu tô pedindo desculpa aqui por causa da repercussão, né? Porque não foi o que eu quis dizer, vocês entenderam mal, foi mal interpretado. Mas a desculpa é sempre assim, né? A frase do Mano Brown nessas horas cabe muito bem, né? Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Eu acho um escândalo isso num clube presidido por uma mulher. Que vive fazendo coletiva para a mulher, tentando criar abraçá-las. Isso. E aí se cala diante disso, né? É uma contradição. Que mundo a gente vive? Sim. Então, quando você diz que deve satisfação à sua mãe, que não sabe nem o que é o Palmeiras, mas aquela torcedora que paga o seu salário, você não deve nada? Por isso que eu te falei que é tolo, é bobo. Cara, Eu acho o Abel extremamente injusto com grande parte da imprensa, porque... Ele coloca todo mundo no mesmo bolo. Porque coloca todo mundo no... bem notado. Para ele é tudo a mesma coisa. Nenhum de nós trata todos os técnicos como se fossem um só. Pegando um exemplo de algo que nós não gostamos ou achamos injusto. Salve, galera! Temos aqui mais um corte da imprensa detonando o Abel Ferreira. Temos aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Já quero dar os créditos de vídeo para o canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Olha só o que eles falaram do Abel, cara. O Abel que foi machista, né, contra a repórter Aline, repórter da Band News FM, né? E olha só o que os caras falaram aqui sobre a grosseria do Abel Ferreira. Antes de eu dar o play aqui no vídeo, quero pedir para você, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos, vamos lá. Delicado, mas a gente vai abrir aqui a discussão, porque realmente a relação dos treinadores com a imprensa está ficando cada vez mais insuportável, né? E vice-versa, hein? E vice-versa, é de um lado e de outro. E a gente vai tentar debater aqui, entender os motivos, porque cada vez mais toda coletiva tem uma resposta mais ríspida, uma resposta atravessada, para às vezes uma pergunta que não tem problema nenhum, uma pergunta super pertinente, mas há uma relação meio bélica de uns tempos para cá. Esse final de semana tivemos a resposta, acima de tudo, independentemente de atravessar a resposta machista do Abel Ferreira para a repórter Aline Fanelli. A gente traz o trecho aqui e a gente vai entrar numa discussão sobre o tema. Vamos lá. Saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o... Que grosseria, né, cara? Que coisa feia, né? Que coisa feia, né, cara? O A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador... Pra que serve essa coletiva de imprensa, cara, se ele não responde? Tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores. Tem que saber ouvir elogios e críticas. Cara, esse cara é insuportável, velho. Meu, ele é muito mal educado com as pessoas, com todo mundo, cara. Enfim, o Abel, ele é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Tem um trabalho maravilhoso nessa passagem dele pelo Palmeiras. Quase que impecável. Já fez muito pelo Palmeiras. Talvez, para muitos, já é o maior treinador da história do Palmeiras, ou um dos maiores, enfim. Mas o Abel tem o triste hábito de guardar algumas coisas que ele quer falar. Ele guarda ali na caixinha e ele solta sempre no momento inoportuno. É impressionante como o excelente profissional Abel Ferreira, ele tem esse hábito de guardar na caixinha e é no momento inoportuno. E quando ele fala isso para repórter, não há discussão. É machismo, Abel, ponto final. Isso já foi discutido no sábado à noite, já foi discutido ontem, já foi discutido hoje, o dia inteiro. O dia inteiro. Então, assim, que é machismo, a gente nem vai discutir. O que a gente vai tentar entender aqui é essa relação cada vez mais bélica entre treinadores e imprensa, tá? O que leva um treinador desse tamanho, desse porte,
a ter esse tipo de comportamento, né? E não estou relativizando o machismo, não. Já falei, é machismo e ponto, não tem discussão. A gente está fazendo uma reflexão sobre por que isso tem acontecido cada vez mais. O que levou o Abel, por exemplo, a esse tipo de comportamento? Ô Léo, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite Calçade, Birner, boa noite, fã de esportes. Acho que, de uma maneira geral, né, primeiro, não é uma relação em que a gente, do lado de cá da imprensa, só acerta. Exatamente. Né, ou nunca erra. Essa é a nossa reflexão aqui. Esse é o ponto de partida. Assim. Exatamente. Ninguém aqui está querendo assumir uma defesa da imprensa. A gente reclama aqui de muitas coisas loucas quando perguntadas. Exato. A gente está vendo coletivo aqui, a gente fala, pô, não é possível. Para citar um exemplo, o Vitor Pereira, na época no Corinthians, ele recebeu uma pergunta com tom machista na época. Foi. E se indignou, corretamente se indignou na época, né? Então é algo que pode acontecer e não deve acontecer. Inclusive a nota de desculpas, ela é quase, eu estou pedindo desculpa aqui por causa da repercussão, né? Porque não foi o que eu quis dizer, vocês entenderam mal, foi mal interpretado. Mas a desculpa é sempre assim, né? A frase do Mano Brown nessas horas cabe muito bem, né? Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Né? Então, a gente tem que chegar ao ponto em que não seja necessário pedir desculpa, que haja uma reflexão anterior. Porque, nesse caso, não era uma pergunta maliciosa. Claro. Era apenas a tentativa de obter uma informação. Não, a pergunta era perfeita. Né? Mike, qual é o problema? Então, mais uma lesão. Pronto, de um time que convive com N lesões. Uma resposta... preocupação com o jogador. Exato. É isso, foi uma resposta final. Fora de tom e assim... Ponto final. Além disso, existem milhões de mulheres que têm direito de pedir explicação ao técnico do Palmeiras, lógico. porque torcem para o Palmeiras. Torcedoras, claro, sem dúvida. A explicação não é para a Aline, que é ótima repórter, Sim. para as milhões de torcedoras e para os milhões de torcedores do Palmeiras. Claro. Porque tá todo mundo querendo saber o que aconteceu com o Mike. Será que a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu? Quanto tempo a gente deve esperar que ele vai ficar parado? Um jornalista não vai para a coletiva para dar explicação para repórter. Até porque, deixa eu contar um segredo, para a gente às vezes pouco importa, né? Exatamente. Importa muito mais para o torcedor do que para a gente. Quando ele vai para a coletiva, ele está falando para a torcida. Agora, existe um hábito no futebol, né, de tratar todo mundo que não faça parte do seu clube como inimigo, como adversário, como alguém que quer te derrubar. Então, ele mesmo já alimentou muitas vezes a história de contra o sistema, né? E o todos contra nós. Aquela famosa contra tudo e contra todos, que é uma frase que não tem sentido nenhum e todo mundo adora É um vitimismo tremendo, né? usar, né? Todo mundo quer te derrubar, e só o seu time. Os outros times, a organização do campeonato, a imprensa, que tem interesse também em jogar seu time para baixo, tá todo mundo contra o seu time, coitadinho do seu time, né? E aí não tô falando de Palmeiras, tô falando de todos os times, porque a narrativa ela é muito fácil de assumir. E quando você tem um profissional do qual você gosta, e a torcida do Palmeiras deve muito gostar do Abel, porque ele está na primeira prateleira de técnicos da história do clube, pelo que ganhou, pela identificação que tem. Claro. E sabe o que chateia? É um cara que, quando vai para a coletiva disposto a falar de futebol, a gente para ouvir. É uma baita coletiva. E tem poucos aqui, se é que tem algum, que explique tão bem um jogo de futebol, que leia tão bem um jogo de futebol, que acho que é o que a gente gosta. Aí sim é útil até para a gente que está desse lado. Ouvir uma boa explicação para um jogo de futebol. Porque tá cheio de técnico rolando lero também, né? Que vai para a coletiva e não quer falar sobre o jogo, né? Foge do assunto, tenta só se valorizar e tal. Então, quando o Abel se dispõe a falar de futebol, ele é como poucos. É prazeroso ouvir uma análise de jogo do Abel. Não é prazeroso ouvir ver esse tipo de embate, esse tipo de disputa. E, assim, a gente não deve chegar ao ponto da desculpa, né? Todo mundo pode errar, mas não é a primeira vez. E dessa vez a gente está vendo. E assim, as mulheres da mídia estão tomando a linha de frente, tem que tomar, né? E claro. É uma pena que sejamos apenas entre homens aqui, mas já ouvimos tantas mulheres de lá para cá falarem de maneira muito apropriada também sobre isso, de que isso não deve se repetir e o aprendizado tem que ser real, né? Não é só da boca para fora, vocês que me entenderam mal. Então, se isso puder acontecer, ótimo. Se for lição para os outros, ótimo. E acho que o Vasco, ano passado, com a situação do Ramon Dias, foi muito mais incisivo e muito mais firme no repúdio à fala do seu técnico do que o Palmeiras agora, que só reproduziu essa nota de desculpas, mas não o condenou tão claramente. E o condenar, gente, não é botar na fogueira, mandar embora, falar que não serve, não. É apenas falar, olha, o técnico que veste o nosso escudo, que nos representa, teve uma postura que não nos representa como instituição e é ofensiva a uma imensa coletividade, inclusive de mulheres palmeirenses. Eu acho. A Leila que gosta de ficar dando lição de moral, né? Cadê a Leila agora, cara? Que não deu as caras, que não falou nada. Uma vergonha. Uma mulher, presidente de um clube,
ver uma injustiça dessa contra uma repórter mulher e não fazer nada, né, cara? Que isso faltou. Acho que o tom da desculpa foi inferior ao nível da fala. E assim, né, Calçade? A gente está até falando na redação. É um discurso tão tolo, né? Machista acima de tudo, mas assim, tão tolo. É uma coisa. Parece aquelas coisas. Você não manda em mim, só meu pai e minha mãe que mandam em mim. Sabe aquela coisa de criança, sabe? É tão bobo, é tão infantil. É uma resposta tão, sabe, que não idiota. condiz com o tamanho do treinador, da personalidade, da figura que é o Abel, do que ele representa para o futebol aqui no Brasil e tal. Então, parece uma criança, É uma resposta idiota, simples. sabe? De birra. Boa noite a todos. Quando eu li essa frase, eu estava lá na Bolívia. Eu achei que era o mal da altitude. Né? Eu não devo ter entendido esse negócio. Deixa eu ouvir várias vezes, né? Assim, que ele passa a resposta, uma pergunta. Não tem que se... A pergunta é né, bacana. Leva a informação Pois é. ao torcedor. Né, coisa mais gratuita. Não teve nenhum discurso, teve só uma pergunta. Ele começa a responder, aí apaga, dá um apagão, né? E ele vai buscar aquilo lá que está guardado em algum canto, né? Eu penso o seguinte, para qualquer profissão, vale para a nossa, vale para o juiz de direito, vale para o médico, para o advogado, para o engenheiro, para o treinador de futebol, para o jogador. Quando acho que ninguém vai para uma profissão querendo ser ruim, medíocre nelas. Acho que o mínimo é você pensar logo, falar assim, eu quero ser bom nesse negócio aí. O médico não vai passar quase 10 anos estudando para ser uma porcaria. Ele fala assim, eu quero ser um bom médico, eu quero ser um bom jornalista. Nem todos vão conseguir. Mas acho que o ponto de partida é querer ser bom, prestar um bom serviço naquilo. Treinador também. Então, se eu fosse treinador, se faço isso no jornalismo, cara, eu vou mirar onde é que estão os bons no mundo. O que eles fazem de legal? O que eles fazem de diferente? Onde eles são extraordinários para eu tentar aprender alguma coisa com eles? Eu tentaria entender Jürgen Klopp, que sempre era um cara que... cara meio rock and roll, assim, na boa, tal. Mas também deu suas patadinhas. Mas não passa... Guardiola, Klopp, Antiola, todo mundo já deu suas patadas. Mas passa longe disso aí. Mas não dá nem para... Desculpa, colocar... Claro. O Carlo Ancelotti, tá mascando chiclete até agora. Ele não fala, você pergunta um negócio para ele. Mas ele levanta a sobrancelha. Você já viu ele ser expulso alguma vez? Ele tem 85 expulsões. Então, esses caras não dá nem para comparar. Eu iria olhar e falar assim, poxa, aqui é legal, aqui não é, aqui eu vou me espelhar. E não é copiar aquele outro e perder sua personalidade. É entender o que torna aquelas pessoas diferentes e legais que você admira. Eu faço com jornalistas isso, né? E cada um busca o seu lado. Acho que é natural fazer isso. Então, eu não sei de onde está vindo essa inspiração. E se você... Eu acho um escândalo isso num clube presidido por uma mulher, que vive fazendo coletiva para a mulher, tentando criar abraçá-las, isso. E aí se cala diante disso. Né? É uma contradição. Exatamente. Aí é só para jogar para a torcida, desculpa. A tua posição tem que ser... Se você toma, tem que ser em todos os momentos. Né? Não adianta se o que eu tenho... fora da minha casa, quando é na minha casa, eu falo, esquece. Lá, eu tenho uma postura, vale para minha filha, para minha família e vale quando eu estou fora. Ficou feio, hein, Leila? Para você, hein? Ficou feio para Leila, né, cara? Que vergonha, né? Se para os seus é diferente, claro. Aí é um negócio estranho, é conveniência. Se você fizer a autópsia da frase, é um escândalo ainda maior. Eu só devo satisfação. Quando eu apresento o Palmeiras, eu entendo perfeitamente. Claro. Agora, imagina aquela torcedora que gasta mais do que pode para ver o Palmeiras. E eu conheço algumas. Tá? Gasta, bota seu dinheiro para pagar o Avante, bota seu dinheiro para estar na arquibancada e está lá acompanhando o clube. E o Brasil tem 52% de mulheres. Então, quando você atinge as mulheres no futebol, além de tudo, é uma enorme burrice. O Corinthians, eu não sei o Palmeiras, o Corinthians tem mais torcedoras do que torcedores. Cara, que mundo isso a gente vive? Sim. Então, quando você diz que deve satisfação à sua mãe, que não sabe nem o que é o Palmeiras, mas aquela torcedora que paga o seu salário, você não deve nada? Por isso que eu te falei que é tolo, é bobo. Cara, desculpa. E outra, eu não aguento mais essa resposta se mal interpretado, se você não entendeu bem.
Porra, brincadeira, cara. Eu entendi tudo, eu interpretei direitinho e foi um negócio, assim, absurdo. Então, nessa hora, olhando para os grandes, ele é grande no conteúdo dentro de campo. Sim. Mas, no geral, ele... Tem muito para aprender. Tem muito para aprender. Tomara que ele consiga. Sim. E aí, Berner? Tudo bem, William? Tudo jóia, você? O Bertozzi, Calçade, aos fãs e as fãs do esporte. As fãs do esporte. Você perguntou na abertura por que desse clima porque ruim tem acontecido cada vez mais, no caso ali com machismo, inclusive, mas estou falando de outros casos também que não teve preconceito, não teve Nem machismo, não teve nada. E com outros treinadores. A gente vê o Renato Gaúcho, ele veio numa sequência aí de tretas com a imprensa, assim, enormes. E a gente pode pegar vários outros treinadores também que recentemente também encresparam. Até o Tite perdeu um pouco a paciência outro dia. Esse é um dos mais respeitosos. Sim. E é um dos mais criticados. Sim. Né? Então, assim, eu Às acho... vezes até por ser respeitoso demais. Então, eu acho que essa é uma questão, porque o Léo falava sobre... É óbvio que a gente erra. Uhum. Os técnicos erram, todos os profissionais erram. Claro. Né? Mas aí entra muito, acho, a ética, né? A sua capacidade de abrir mão de si mesmo para poder fazer um bom trabalho, porque quando nós, especificamente do jornalismo, estamos no ar, eu acho que a ideia do bom jornalista é tentar tratar o clube de quem nos vê da maneira como você gostaria que o clube, para o qual você torce, ou um dia torceu mais, ou torce, não importa quanto você torce ou torceu, seja tratado. Perfeito. Junto com regras da profissão. Né? Então, por exemplo, você sabe que um jogador está vendido um dia antes de uma decisão e não é bom que dê a notícia. Você dá a notícia. Porque essa é uma regra da profissão. Claro. Né? Que nós escolhemos. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão que tem mudado, eu vou ser gentil, de cara, porque ela está oprimida pela necessidade de cliques por parte de alguns profissionais, o que gera, obviamente, algumas perguntas um pouco apelativas, às vezes, e que o treinador se incomoda. Eu acho que vou falar agora especificamente sobre o Abel, mas é muito comum. Eu acho o Abel extremamente injusto com grande parte da imprensa, porque... Ele coloca todo mundo no mesmo bolo. Porque coloca todo mundo no... Bem notado. Para ele é tudo a mesma coisa. Nenhum de nós trata todos os técnicos como se fossem um só. Pegando um exemplo de algo que nós não gostamos ou achamos injusto. Posso falar, vale para o Calçade, vale para o Léo, vale para muita gente que trabalha aqui no Linha, e outras pessoas tantas, de outras emissoras, e eu falo sobre mim. Quando o Abel era criticado no começo, eu defendi. Quando queriam mandar embora com o CRB, eu defendi. Quando o Abel colocou o time na defesa contra o Atlético Mineiro, eu defendi. Quando tomou do River 2-0 no Allianz e quase foi eliminado, eu defendi. Quando fez um jogo ultraconservador contra o Santos e foi campeão da Libertadores, eu defendi. E não defendi porque ganhou, defendi porque entendia os limites do time naquela época. Quando ele reclamou da estrutura do futebol brasileiro e muita gente disse que ele estava tentando cavar uma saída, eu defendi. E eu estou no mesmo bolo, como alguns de nós aqui, dos caras ali que o Abel acha que são desleais ou antiéticos com a profissão. Então o Abel também está sendo, tá? Com grande parte da imprensa. Mas não cabe a mim modificá-lo. E nem cabe a mim ficar falando muito sobre a imprensa porque eu não sou um ombudsman. Como essa é a pauta... Mas acho importante, Mas eu acho importante. Essa discussão é importante. Sabe por quê? Um ponto fundamental. Quando a Aline saiu de casa para trabalhar, ela não esperava que o nome dela fosse o nome falado no fim da noite. Claro. Entendeu? E hoje ninguém que vai cobrir um jogo, ninguém espera ser o assunto no fim da noite. Maior que o jogo. Maior que o jogo, maior que qualquer coisa. E um jogo foi uma goleada, uma grande vitória. O Estevão brilhou, o Palmeiras respondeu depois da classificação. Você entendeu? O que ele conseguiu fazer com o jogo do time dele? Isso não entrou na cabeça dele, que ele destruiu uma grande... Só se fala nisso. E é preciso falar, porque é algo que se tornou maior do que a grande exibição do jogo do time dele, que ele construiu, que ele conseguiu motivar, que ele conseguiu porque tem ajudar a treinador vencer. que usa uma tática na coletiva que é para esconder determinadas coisas, tirar o foco. Mas você tirar o foco de um 5-0, depois de você ser eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, e você falar, tô na briga pelo tri brasileiro... São parte da profissão também. São parte da profissão. E assim, existem técnicos... Era pra falar, sábado era para falar do Estevão, era para falar da goleada, era para falar do Felipe Anderson. Existem técnicos que se dedicam boa parte do seu tempo à estratégia de comunicação. Eu acho que o maior exemplo disso chama-se Zé Mourinho.
o auge ali da rivalidade dos com o mestres do Abel. Guardiola. Luxemburgo fez muito isso aqui também. Fez também, né? O famoso media training e tal, mas, pô, teve uma época... Era 50% da tática do Mourinho. Teve uma época que o Guardiola falou, gente, eu não tô nessa briga, eu não tô na disputa. Ele falou, ele nessa história de imprensa, ele é o cara. Ele usou uma palavra mais dura na época, né? Mas existem, de fato, muitos técnicos que trabalham muito, muito em cima da estratégia de comunicação, porque sabem que muitas vezes o torcedor compra essa ideia do inimigo comum, né? Ó, esses caras, torcedor, eu tô com vocês, esses caras que estão aqui me fazendo pergunta não estão, não. Eles estão contra você. Né? E quando você está ganhando, quando você é querido, quando você é respeitado, esse é um discurso muito fácil de ser comprado. É no sentido... eu já vi muita gente falar isso aí. Ah, se está irritando a imprensa é porque está certo. Né? Porque é uma tática de jogar a pressão para outros. Né? E não sei nem se ela... Sim, qual é o tipo de... do caráter que envolve isso. Porque você está transferindo a sua para outros. Sim. E você sabe que você pode machucar alguém com isso. Sim. Sim, esse mundo emocional, isso nos últimos anos me dediquei muito a isso. Esse mundo emocional que envolve o futebol, que é disseminado pela imprensa. Eu sempre ouvi minha vida toda, emoção, 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 emoção. Tanto que chamada de TV, tudo aqui é mais emoção, 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 emoção. E às vezes não tem jogo nenhum. Né? E a emoção é uma emoção forjada. Para mim, o que dá emoção ao jogo é o próprio jogo. Se ele é bom, ele é emocionante. Se ele é tenso, ele é emocionante. Agora, quando você se propõe a colocar emoção onde não existe, opa, tem algum problema aí. Só uma coisa, eu acho futebol uma fábrica de emoções, mas quando a gente fala de emoções, a gente precisa em quais emoções? Então, quais os limites das emoções? Você vai criar um clima de ódio, por exemplo? É para onde geralmente... Não é para esse que futebol serve. É para onde geralmente flui e desemboca. Eu falo sempre isso, cara. Se tá te fazendo mal, se você trata mal as pessoas, está estragando o seu dia, assim, não dá, sabe? É isso. Mas tem uma relação saudável com o jogo. Tenta mudar. Tá aí, galera. Debate. O debate é bom, né, cara? O debate é bom porque a gente tem que refletir para que nós mesmos não possamos cometer um erro tão grotesco desse, né, cara? Hoje e no futuro também. O cara vence por 5-0 o jogo em vez de falar do jogo, em vez de estar feliz. Não, o cara tá na entrevista coletiva com mau humor desgraçado. O cara tá soltando fogo pela venta e desconta no primeiro que te pergunta alguma coisa, cara. Que culpa que a jornalista tem das frustrações dele de ter sido eliminado da Libertadores e Copa do Brasil? Que culpa que ela tem, coitada da moça? Ela que passou vergonha, virou chacota, foi humilhada em público, né? E ele nem para fazer um videozinho pedindo desculpa, nada. Só fez uma notinha sem pedir desculpas. E a presidente do Palmeiras, nada fez também, né? Não falou nada, passou o pano. Que coisa feia, hein, Leila? Nossa, cara. Eu tenho certeza que os palmeirenses do bem, que são pessoas boas, sabe que o Abel fez foi errado. E sabe que ele está errado e não fica passando pano. E tem aqueles, né, cara, que o cara pode matar uma pessoa que ele ainda vai defender a pessoa, né? Sempre tem vazia por dentro, né? Sempre tem esse tipo de gente, né? E ó, tô nem aí também pra quem não concorda comigo, cara. Eu falo o que eu penso e ponto final. Valeu, galera. Tamo junto. Se você aí concorda comigo, acha que o Abel Ferreira agiu errado e que ele deveria pedir perdão, desculpa para a Aline, comente aqui, tamo juntos, é nóis, fui!